Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman, tradução Vera Ribeiro, editora Contraponto, edição 2013. Terceiro capítulo, A Imagem Sintoma, Fósseis em Movimento e Montagens de Memória. Quinto item, Light Fóssil, ou A Dança dos Tempos Enterrados, páginas 293 a 313. O ser dotado de forma domina os milênios. Toda forma guarda uma vida. O fóssil já não é simplesmente um ser que viveu, mas um ser que ainda vive, adormecido em sua forma. Nota 162. É fácil compreender que a ideia do fóssil tenha atravessado todo o pensamento de Warburg. Ela é um paradigma, discreto, mas insistente, na Naschleben. Um de seus grandes leitmotiven, seu paradoxo, sua ambição, prende-se aqui, transversal e móvel, quase musical, tal paradigma nunca se tenha fixado, tenha se recusado a endurecer ou a se cristalizar completamente. Diríamos que Warburg tentou, inclusive, na ideia de fóssil, o que tentou em todos os outros pontos, não petrificar nada, pensar tudo sob o ângulo da movimentação. Mas como pensar num fóssil sob o ângulo da movimentação? Primeiro, optando por usar esta bela expressão, light fóssil, nota 163. O light fóssil estaria para a profundeza dos tempos geológicos como o leitmotiv para a continuidade de um desenvolvimento melódico. Ele retorna aqui e ali de modo errático, mas obstinado, de tal modo que a cada retorno é reconhecido, mesmo que transformado como uma força soberana da Naschleben. Na geologia, os fósseis diretores, ou fósseis característicos, como também são chamados, são formações pertencentes a uma mesma época, a uma mesma camada, embora possam ser encontrados em locais completamente separados entre si. Nota 164. Assim, o light fóssil pressupõe uma persistência temporal das formas, só que perpassada pela descontinuidade das fraturas, dos sismos, das tectônicas de placas. Warburg, mais uma vez, deve ter bebido na morfologia goetheana. Esse interesse pelos fósseis, vistos como testemunhas de uma sobrevivência, de uma vida adormecida em sua forma, nota 165, a ideia de fóssil característico, entretanto, remonta mais exatamente a Georges Cuvier, ou Cuvier, e a sua tentativa em 1806 de estreitar os laços entre as ciências da vida e as ciências da Terra, a paleontologia e a geologia. Esse projeto de pesquisa inteiramente focalizado no estudo dos fósseis é considerado o manifesto inaugural da paleontologia estratigráfica, da qual a concepção técnica de light fóssil retira sua coerência. Nota 166. Já é estranho e significativo que uma biblioteca dedicada às ciências da cultura tenha se munido de certo número de livros sobre geologia e paleontologia. É ainda mais estranho encontrar bem no meio da seção Antropologia o livro clássico de Ferdinand von Richthofen sobre a geografia física e a geologia, nota 167. Na página 294 está a figura 65 da dinâmica das camadas geológicas segundo von Richthofen, Fülbrecht für Forschungshorizont, Berlim, 1886, figura 105. Nele, descobrimos a dinâmica do fenômeno de erosão, as dobras de camadas geológicas, a dialética das durações prolongadas e das modificações catastróficas da crosta terrestre, coisas que a sismografia warburgiana estava pronta para acolher como um verdadeiro modelo epistemológico da Naschleben, figuras 9, 13 e 65, já apresentadas. E compreendemos melhor porque o livro de Richthofen situa-se nas prateleiras da Kulturwissenschaftliche
Bibliothek Warburg, em algum lugar entre a seção dedicada ao inconsciente, sonho, símbolo, psicopatologia, e a dedicada à memória dos gestos, isto é, a pathos formelum. Nota 168. As fórmulas do pathos, segundo Warburg, não são outra coisa com efeito senão movimentos fósseis. A antropologia e a paleontologia já manejavam essa ideia, uma vez que Armand de Quatrefages falou em 1884 de homens fósseis e, ao mesmo tempo, de homens selvagens. Nota 169. A expressão homens fósseis ou fósseis vivos não tardou a se tornar lugar comum no vocabulário dos biólogos e pré-historiadores. Nota 170. Nossos ancestrais não nos precederam em linhas contínuas, nem mesmo em aborrecências genealógicas que pudéssemos escalar por bifurcações simples, mas sim em camadas quebradas, estratos descontínuos e blocos erráticos. As genealogias, assim como as geologias, sempre tiveram que suportar o contratempo dos sismos, das erupções, dos dilúvios e das outras destruições catastróficas. Mas Warburg, como era seu hábito, não parou de movimentar, de deslocar seus próprios modelos teóricos. Mal o paradigma geológico vem transformar-se no genealógico ou no antropológico, já nos encontramos no terreno da psique. Com efeito, Warburg teria falado do Leitfóssil, sobretudo para evocar a sobrevivência como memória psíquica passível de Verkörperung, de corporalização ou de cristalização gestual, para dar conta de um tempo estratificado que atua no próprio presente dos movimentos expressivos. Nota 171. Na página 295 está a figura 66, sepulturas aurignacianas de Solutré, segundo Luque, L'art et la religion des hommes fossiles, Paris, 1926, figura 103. Movimentos fósseis ou fósseis em movimentos, também aqui não fazemos outra coisa senão falar dos sintomas no sentido freudiano. Com efeito, quando um sintoma se manifesta, ele é um fóssil, uma vida adormecida em sua forma, que desperta contra qualquer expectativa, se mexe, se agita, se afoba e se rompe o curso normal das coisas. É um bloco de pré-história subitamente presentificado, um resto vital que de repente ganha vida. É um fóssil que se põe a dançar ou até a gritar. Em 1892, com Breuer e contrariando Charcot, Breuer, deve ser essa a pronúncia, não tenho certeza, Freud iniciou sua nova teoria do sintoma histérico baseando-se em dois princípios concomitantes, o do retorno do enterrado, um elemento minêmico inconsciente, persistente, petrificado, como um fóssil que ressurge na superfície em benefício de uma causa ocasional, e o da dissociação, sobretudo a que separa a impressão traumática de sua descarga sintomática. Nota 172. Mais tarde, ele acrescentou que esse retorno dissociado do enterrado, tópica e cronologicamente dissociado, visto que o crescente ou que o presente, que surge do fóssil, inverte qualquer cronologia, como escreveu Freud, encontra sua ancoragem principal na linguagem motora dos gestos corporais. Nota 173. Warburg, por seu turno, resumiu o problema da pathos formel numa formulação lapidar, dinamogramas desconexos. Nota 174. Aqui a palavra dinamogramas denotava a existência, a sobrevivência de marcas fósseis de energias antigas. Quanto ao adjetivo desconexos, ele explicava o status anacrônico e sintomático do Leitfóssil, como elemento desvinculado de sua terra, de seu simbolismo de origem. Os tempos sobreviventes não são tempos sepultados, são tempos escondidos bem embaixo dos nossos passos e que ressurgem, fazendo tropeçar o curso de nossa história. Nesse tropeço, ressoa ainda etimologicamente a palavra sintoma. Fantasias inconscientes traduzidas na linguagem motora, projetadas na motricidade, representadas à maneira da pantomima. Nota 175.
Os sintomas histéricos, segundo Freud, assim como a patusformio para Warburg, não se comportam como fósseis no sentido trivial, mas como fósseis em movimento. Nota 176. Esse movimento conjuga a energia presente do gesto com a energia antiga de sua memória, a superveniência de uma crise e a sobrevivência de um eterno retorno. Portanto, trata-se de uma espécie de dança trágica. A partir daí, pode-se pensar em algo como uma coreografia dionisíaca da imagem e, por conseguinte, uma metapsicologia do gesto, na qual este seria visto como a matéria-prima dos traços minêmicos. Nota 177. Nessa condição paradoxal, o gesto, por mais intenso que seja, revela sua natureza de fantasma. É um movimento retomante que faz o presente dançar, um movimento presente moldado no imemorial. Em suma, é um fóssil fugaz, contrariando qualquer gramática, fisiognômica e iconográfica. A teoria warburgiana da patusformio realmente abriu a questão da imagem corporal e de sua expressividade para a de uma obscura dança de tempos estratificados. É assim que devemos doravante compreender a graça da ninfa, esse leitmotiv warburgiano do corpo em movimento, como uma encarnação paradigmática do Leitfóssil, conceito quase musical, melódico e rítmico da petrificação. Acaso os mais belos fósseis, os mais comoventes, não são aqueles em que reconhecemos com milhões de anos de distância as formas da vida, no que ela tem de mais frágil e mais passageiro? O passo incerto de um passarinho pré-histórico, o vestígio de um corpo de molusco, as gotas de chuva no chão, a folhagem desconhecida, como que agitadas pelo vento e até ondulações deixadas pelas águas? Nota 178. A ninfa evoca bem tudo isso. Por um lado, Warburg não parou de perdê-la, como uma borboleta que continuasse a escapar da rede do estudioso, donde, para ele, a impossibilidade de concluir o manuscrito iniciado em Florença, em colaboração com André Gillet, figura 67, a seguir, nota 179, por outro lado, não parou de reencontrá-la em todos os lugares em que punha os pés. Leitmotiv do tempo sobrevivente e leitfóssil do tempo histórico. A ninfa warburgiana sempre conjugou duas temporalidades contraditórias persistentes, como uma ideia fixa e frágil, como uma fuga de ideias, orientada para a pesquisa obsessiva de uma taxonomia, que era uma tentação para Warburg, e desnorteante como qualquer fada, qualquer criatura de ficção, antiga por sua ancoragem formal na estatuária helenística e moderna pelas suas relações diretas mantidas com a estética do final do século. Nota 180. Joseph Koerner, de certo, teve razão ao dizer que a ninfa não era apenas um objeto de pesquisa científica de Warburg, mas também o símbolo desta. Nota 181, figura 67, Ab Warburg e André Gillet, Ninfa Florentina, 1900, capa do manuscrito Londres, arquivo do Instituto Warburg, foto Instituto Warburg, está presente na página 297. A mais linda borboleta que já aprisionei rompe bruscamente o vidro e vem dançar no azul. Agora preciso recuperá-la, mas não estou equipado para esse tipo de exercício. Ou, mais exatamente, eu bem que gostaria, mas minha formação intelectual me proíbe. Eu gostaria, quando se aproxima a jovem de passos leves, de me deixar levar alegremente com ela, mas esses arrebatamentos não são para mim. Nota 182. Porque a ninfa de Ghirlandaio, figura 67, oferece algo mais e mais perturbador que uma simples utilização do vocabulário formal da antiguidade? Para compreendê-lo, é preciso olhar mais de perto o que nessa figura tanto fascinava Warburg e que teria igualmente fascinado Freud. Trata-se primeiro de uma memória das formas, traduzida em linguagem motora, projetada na motricidade, representada à maneira da pantomima.
A figura de Ghirlandaio está evidentemente em movimento. O que Warburg descobre é que ela também surge como fóssil. Duas leituras o terão ajudado nessa constatação. A primeira é a do texto de Henrik Heine, Os Deuses no Exílio, texto capital. É óbvio para qualquer ideia que se possa fazer da Nachleben de Antike, nota 183. Trata-se de mulheres que se assemelham estranhamente a estátuas, uma espécie de fantasmas em claro escuro, ainda agitadas pela energia das antigas bacanais, uma multidão de espectros se divertindo, uma assembleia macilenta, de mênades que, aos olhos do contemporâneo, ainda impõem uma espécie de emoção voluptuosa, a partir de seus próprios movimentos saídos de sarcófagos seculares. Nota 184. A outra fonte de Warburg, já assinalada por Gambert, é a descrição que faz Hippolyte Taine dessa mesma figura de serva, que no afresco de Ghirlandaio em Florença carrega seu cesto de frutas com uma graça muito particular, muito pouco cristã. Figura 67. Cita: Na Natividade de São João, a serva que carrega frutas com uma túnica de estátua tem o ímpeto, a alacridade e a força da ninfa antiga, de modo que as duas eras e as duas belezas se encontram e se unem na ingenuidade do mesmo sentimento verdadeiro. Um sorriso juvenil aflora seus lábios e, sob a semi-imobilidade, sob o resto de rigidez que a pintura incompleta ainda lhe deixa, adivinha-se a paixão latente de uma alma intacta. Nota 185, fim da citação. Com esse texto, temos uma descrição exemplar do Leitfóssil. A roupa, o ímpeto, a paixão e a força estão realmente em movimento, mas tudo isso continua latente, como que preso numa semi-imobilidade, ou cristalizado na pedra dos baixos relevos antigos. Em suma, tudo isso só faz mover-se como fóssil, quando contemplamos o elemento figural essencial do pathos produzido por Ghirlandaio, ou seja, o acessório em movimento. Dos drapeados compreendemos toda a justeza da expressão empregada por Taine, com uma túnica de estátua. A túnica é agitada por um gesto e por um vento, mas sua monocromia já puxa tudo para a pedra e a antiguidade dos sarcófagos. Aliás, num afresco vizinho, da mesma capela, Ghirlandaio pintou toda a sua ninfa em claro escuro. Pele, roupa e até a cesta de frutas assumem, a partir daí, a palidez calcificada do mármore. Nota 186. É esse o duplo poder, a dupla persistência das coisas sobreviventes, persistência do que resta, ainda que sepultado por petrificação, persistência do que retorna, ainda que esquecido por sopros do vento ou por movimentos fantasma. Não foi à toa que Warburg evocou sua ninfa, como uma obsessão, um pesadelo gracioso, como gosta de dizer, ou gostava de dizer. Ele confessou vê-la em toda parte, nunca saber quem ela era, jamais compreender exatamente de onde vinha e com isso perder a razão. Confessou-se fascinado pelo poder de metamorfose dela, o qual mais tarde seria explicado pelas pranchas de Mnemosyne, e de modo singular pelo detalhe reiterado de seu andar dançante, quase alado. Nota 188. A partir daí, a analogia entre a ninfa warburgiana e a gradiva freudiana só pode saltar aos olhos. Nota 189. Os repertórios iconográficos usados por Warburg, em especial os livros de Maurice Emmanuel e Fritz Wieck sobre a dança na antiguidade, conferem um lugar notável, aliás, à figura que despertaria a paixão de Jansen e depois de Freud. Nota 190. Se Warburg dizia ver sua ninfa em toda parte, Freud, por sua vez, podia contemplar permanentemente um molde da gradiva, pendurado em lugar de destaque na parede de seu consultório, bem acima do divã, figura 68. Ninfa e gradiva, do nosso ponto de vista, aparecem como dois possíveis nomes próprios, nomes de fadas ou semideusas, para qualquer ideia que se faça da imagem sobrevivente. Ambas emitem um gesto, o encanto particular de um movimento corporal.
Ambas fazem surgir um tempo que só é compreensível através da hipótese psíquica do inconsciente. Ambas, por fim, exigem um estilo de conhecimento, uma nova prática de interpretação, na qual a atividade severa e estrita da análise deve contar com a intricação das imagens, a sobredeterminação dos significantes, a disseminação dos sonhos e a associação das ideias. Nessas condições, não nos causará surpresa que o comentário freudiano da gradiva permita esclarecer alguns aspectos fundamentais da pathosformel warburgiana, enquanto Freud evoca o famoso andar em comum e particularmente sedutor da gradiva, ele insiste prontamente no paradoxo temporal que sustenta tanto a estranheza quanto o encanto desse gesto, como que fixado no estado natural. Este permanece, contudo, desligado de qualquer experiência na realidade. Poderíamos dizer que ele reúne a constituição fugaz do sintoma, momento súbito em que o tempo se liberta, e a constituição fóssil do fetiche, momento eternizado em que o tempo se bloqueia. A essa dupla constituição corresponde o paradoxo figural do próprio andar, tal como Jansen o descreveu, insistindo no aspecto ancorado, terra a terra, de um andar que, no entanto, é tão flutuante. Nota 192. Que reconhecer nessa dupla natureza, como diz Freud, senão o anacronismo fundamental dos eventos da sobrevivência cujos sinais, os jogos significantes da narrativa de Jansen, Zoé, vida, Hartleben, dura vida, rede viva, ressuscitada, etc., semeiam por toda parte? Quando Norbert Hanaud encontra gradiva, o presente fugaz do encontro desdobra-se inteiro no elemento fóssil, de uma lembrança sepultada e de um eterno retorno. Diríamos até que quanto mais jovem é a ninfa encontrada, mais longínquo, mais antigo será o lugar psíquico de onde ela retorna. Esse é o próprio paradoxo dos fantasmas. Em sua aparição, juntam-se as duas partes, os dois ritmos constitutivos do light fóssil. Tudo isso não deixa de ter consequência na situação visual da imagem que retorna. Vladimir Granov detectou um trabalho de encobrimento ou de cobertura, tampa, em algumas cenas características do recorte freudiano da gradiva, nota 193. Depois, Jean-Michel Rey definiu a epistemologia desse recorte sob o ângulo paradoxal do Überschieben, verbo que denota ao mesmo tempo o olhar que abarca e o não ver alguma coisa. Aqui, na realidade, o que um positivista consideraria uma falha de observação não resulta em nada mais, nada menos que a condição essencial do advento da psicanálise, em sua relação crítica com o visível. Nota 194. Ao longo de suas próprias análises, nos temas sobreviventes em imagens capazes de manifestar um poder de Nachleben ou de Überleben, Aby Warburg também tentou construir um conhecimento por Übersieben. Ora, nesse plano, foi mais longe que Freud. Os comentários da ninfa, com efeito, permitiram esclarecer, num movimento recíproco, alguns aspectos fundamentais da episteme freudiana, confrontada com o material visual. Evoquemos, para começar, dois exemplos significativos. O primeiro concerne a materialidade essencial das sobrevivências, enquanto se interroga sobre o estatuto do claro-escuro nas imagens da ninfa, sejam elas desenhadas por Botticelli, pintadas por Ghirlandaio ou por Mantegna, ou esculpidas por Donatello em baixo relevo. Warburg avança pelo caminho de uma compreensão cada vez mais fenomenológica do material visual, nota 195. Nesse momento, ele se pergunta de que modo certa escolha cromática ou atmosférica torna-se capaz, numa imagem, de captar todas as coisas, mesmo em movimento, na distância e na espécie de indistinção material que é característica do nevoeiro, quando se fala de ar, um dos fósseis,
quando se fala de pedras. Figura 68, molde da gradiva na parede do consultório de Freud, em Viena, 1938, foto de Edmond Egmont, Dr. Página 301 do livro. Um historiador positivista da arte poderia achar que um claro escuro revela apenas uma falha da cor, ou, quando muito, sua economia. Já Warburg tinha compreendido bem que essa perda nos dá acesso a algo como um Überleben, privilegiado das sobrevivências. O segundo exemplo concerne a polaridade essencial das figuras, ali onde Freud, seguindo Jensen, isola a figura gradiva e se contenta em girar em torno do encanto dela. Warburg lança a ninfa na imensa rede de tensões, antíteses, ambivalências e inversões dinâmicas. Freud certamente enunciou uma hipótese psicobiográfica sobre o pé encantador, como possível invenção de uma malformação qualquer. Um pé torto, imagina ele, numa irmã morta de Jensen. Nota 196. Mas saiu duplamente de sua análise. Primeiro, ao desligar essa hipótese de sua própria exposição interpretativa. Segundo, e principalmente, ao se contentar em contemplar uma única imagem. Warburg sabia bem que a gradiva, tal como a ninfa, nunca anda só. A figura que adorna o consultório do psicanalista, figura 68, não passa da transformação de uma longa série. É significativo que Warburg, em seu atlas de imagens, tenha preferido dar a ela uma versão em que a jovem, por mais erotizada que seja, exibe acima da cabeça um facão ameaçador, figura 69. Abaixo dela, proliferam imagens da ninfa em transe, a grega ou sofredora cristã. Já estamos longe da figura unicamente cativante, charming, evocada por Ernest Jones, ou da risonha jovenzinha do puro saber amoroso admirada por Pontalis, J.B. Pontalis. Nota 197. Várias pranchas do Atlas Mnemosyne deixam florescer a série, isto é, o conjunto das transformações possíveis da ninfa. Nota 198. Na prancha 6, por exemplo, a Mênade com a faca é cercada por cenas de sacrifício, o de Polixeno, representado 2 vezes no alto da prancha. Ou por cenas de violência, Cassandra perseguida por Ajax e mais uma vez Laoconte sufocado com os filhos pelas serpentes, figura 70. Nota 199. Na prancha 45, há toda uma assembleia de ninfas em movimento, que parecem acossadas até a morte por uma corte de soldados romanos, tendo seus filhos desmembrados em vida, numa cena do famoso ciclo de Ghirlandaio na igreja de Santa Maria Novella. Trata-se, na verdade, de um massacre dos inocentes. Nota 200. Na prancha 47 surgem outras crueldades. O facão da Mênade transforma-se em sabre, na mão de Judite, esculpida por Donatello. A cesta de frutas, tão graciosamente carregada na cabeça pela serva de Ghirlandaio, figura 67, transforma-se numa cabeça decepada carregada por Judite, ou por sua serva, nos 2 exemplos devidos a Botticelli e ao próprio Ghirlandaio, figura 71, nota 201. A imagem, por ser pautada pelos poderes do inconsciente, zomba das contradições lógicas. De fato, Warburg não parece ter precisado da teoria freudiana para observar diariamente essa inquietante labilidade do material interrogado pelo historiador da arte. Bastou-se um olhar abrangente para as tradições literárias e os deslocamentos iconográficos da ninfa. Nem que fosse ao constituir seu arquivo, ele se viu diretamente no que mais tarde Georges Dumézil chamaria de a amplitude e a impressão das ninfae. Nota 202.
mortal e imortal, adormecida e dançante, possuída e possuidora, secreta e aberta, casta e provocante, violada e ninfômana, prestativa e fatal, protetora de heróis e raptora de homens, ser da meiguice e ser da obsessão. Nota 203. A ninfa realmente cumpre a função estrutural de um operador de conversão entre valores antiéticos que ela polariza e despolariza alternadamente, conforme a singularidade de cada encarnação. Figura 69, Ab Warburg, Bilderatlas, Mnemosine, 1927 a 1929, estado provisório de uma seção sobre a Menad, Londres, arquivo do Instituto Warburg, fonte Instituto Warburg. Está presente na página 303 do livro. Warburg acompanhou o destino dela, inclusive nos textos humanistas que colecionava, os de Boccaccio, em particular, e até na modernidade dos quadros de Delacroix ou de Manet, nota 204. Figura 70, Ab Warburg, Bilderatlas, Mnemosine, 1927 a 1929, prancha 6, Londres, arquivos do Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. Página 304. Quando, ao folhear o manuscrito de Ninfa Florentina, descobrimos o desenho, quase o grafo, que Warburg traçou diante de duas palavras latinas, tempus, tempo, e amissio, ato de adiar, de retardar, de deixar fugir, de perder ou renunciar. Vemo-nos prontamente diante de uma espécie de fórmula paradoxal, figura 72. O reviramento dos dois pés evoca uma contorção, a menos que a parte achurada seja uma sombra, a menos que seja uma marca. Vemo-nos aí entre um vento nos drapeados e um fóssil, um traçado antigo cristalizado no presente. Entre um movimento e uma paralisia, entre um gesto de graça e um gesto de pavor. A atração está presente, sem dúvida, o encanto da ninfa, mas a ameaça não está longe. Figura 71, Ab Warburg, Bilderatlas, Mnemosine, 1927 a 1929, prancha 47, detalhe, Londres, arquivo do Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. Se Warburg confessou perder a razão diante da ninfa, foi por ter com ela a experiência de uma imagem capaz de tudo. Sua beleza era capaz de se converter em horror, sua oferta de frutas capaz de se transformar em cabeça decepada, sua bela cabeleira ao vento capaz de ser arrancada em desespero, figura 54. Seu troféu erótico capaz de se tornar uma serpente viva, figura 55, etc. Em suma, a Medusa nunca estava muito distante, e é sabido que o próprio Warburg sentia-se paralisado diante dessa figura que o observava, literalmente. Nota 205. Figura 72, Ab Warburg, Ninfa, 1900. Desenho a lápis extraído de Ninfa Florentina, fólio 6, Londres, arquivo do Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. Está presente na página 306. Ele sabia, sem a menor dúvida, que a própria tradição clássica havia atribuído às ninfas o poder de fazer perderem o uso da razão os mortais, que as fitavam. Nota 206. Seria esse o preço a pagar por tudo, ou por todo o Übersieben da imagem sobrevivente? Será preciso perder a razão para compreender as forças da Nachleben? Eu estou lendo a palavra Übersieben incorreta. Não é Übersieben, é Übersieben com H. Em termos estritamente warburgianos, poderemos dizer que essa capacidade de inversão dinâmica revela a proximidade entre a ninfa e a dialética do monstro. Se o fascínio produzido por essa figura tem realmente um duplo sentido, movimento e paralisia, impulso de vida e perigo mortal, não será porque sua própria aura é inteiramente entremeada com uma força demoníaca a qual Warburg não parava de voltar, embora quisesse conjurá-la? Nota 207.
A ninfa dança, com certeza, mas gira em torno de um buraco negro. Ela nos fascina como o atrativo visual de um processo de afloramento dos tempos sepultados. Eles ficam latentes, correm aqui e ali como os veios de um fóssil, entre cada prega do drapeado da ninfa, cada mecha de seus cabelos ao vento. Esse processo nos fala da estranheza inquietante, é claro. O Unheimlich freudiano aparenta-se diretamente com o Leitfossil warburgiano. Nos dois casos surge o antigo familiar de outrora, em sua dimensão de coisa secreta, ou sepulta, que é subitamente trazida à luz. Nota 208. A ninfa nos inquieta no próprio movimento que nos leva a reconhecê-la, como um fantasma reconhecido, porque deixa surgir em si estranha semelhança que liga coisas ou seres pertencentes a temporalidades desconexas. A referência espontânea de Freud a Os Deuses no Exílio, de Heinrich Heine, nota 209, indica-nos que o problema crucial da estranheza inquietante prende-se, sem dúvida, às próprias relações da semelhança com a sobrevivência. Essa atração visual que nos dá vertigem e nos faz mergulhar na cratera dos tempos também nos fala da regressão e do desejo. No mesmo ano em que Warburg renunciou a publicar sua ninfa florentina, Freud escreveu na Traubetung que a transformação do pensamento ou dos pensamentos em imagens visuais pode decorrer da atração que a lembrança visual que procura recuperar a vida exerce sobre o pensamento que está separado da consciência e ávido de se exprimir. Nota 210. Mais tarde, Freud viria a explicar os termos metapsicológicos desse processo, o reforço dos restos, intensificação típica das pathos formel estudadas por Warburg nos artistas renascentistas. Caminha de mãos dadas com a instauração do desejo. Nota 211. De modo que um fragmento sepultado, um fóssil, vê-se investido das tensões próprias do futuro. As imagens oníricas, Warburg diria, as imagens sobreviventes em geral, têm de extraordinário o fato de fazerem da reversão temporal, como diz Freud, na mesma página, um vetor de proteção, e de fazerem da indestrutibilidade dos materiais recalcados um vetor de imediatismo, de fugacidade. Em toda imagem sobrevivente, portanto, os fósseis dançam. Freud esclarece que o pivô desse paradoxo decorre da famosa consideração à figurabilidade, a capacidade de troca entre palavras e imagens cujo arquivo Warburg buscava explicitamente, nota 212, e da qual nosso uso retórico dos tropos oferece apenas uma aproximação bem fraca. Aqui os significantes circulam no meio em que a regressão puxa tudo para seu material visual, para sua figuração plástica. Nota 213. Aqui, figuração plástica não quer dizer que uma ideia abstrata tenha encontrado sua metáfora visual certa ou sua imagem literária. Quer dizer que uma energia ganhou corpo através de sedimentações do tempo, fossilizou-se, mas preservou todo o seu poder de se movimentar, de se transformar. Além disso, Freud fala da pulsão escópica como uma instância exemplar capaz de deixar que persistam, uma ao lado da outra, todas as camadas das sucessivas erupções de lava, que endureceram no decurso da vida psíquica. Nota 214. Assim, olhar uma imagem compreendida como light fóssil equivaleria a ver dançarem juntos todos os tempos. Ora, foi exatamente isso que Warburg foi fazer no Novo México, assistir diretamente, era o ano de 1895, a uma dança dos fósseis. Tratava-se, na realidade, de dois rituais distintos, mas que Warburg queria pensar em conjunto, uma dança de máscaras, seres humanos disfarçados de espíritos, e uma dança de órgãos, animais reptilianos manipulados pelos dançarinos. A primeira é o ritual das efígies catinas, que o próprio Warburg fotografou, nota 215.
A segunda é o famoso ritual da serpente, ao qual ele não pôde assistir, mas que comentou com base numa vasta coleção de chapas fotográficas, em particular as feitas por H.R. Vogt, em 1893, nota 216. Da ninfa clássica que dança nas paredes de um sarcófago ao índio selvagem que dança na poeira de um planalto desértico, o contraste parece completo. O claro escuro do mármore contra as vivas pinturas corporais, o encanto erótico contra a pantomima guerreira, a serpente ornamental enrolada como uma pulseira, figura 55, contra a serpente repugnante presa entre os dentes, figura 37. No entanto, de Pompeia a Oribe, ambas erigidas não por acaso em terrenos vulcânicos, o que Warburg esperava enfrentar era o mesmo nó de problemas, nota 217, que é uma cultura pagã, seja ela sobrevivente em seus monumentos, como no caso ocidental, seja na vida concreta de sua sociedade, como no caso dos índios. Acima de tudo, como chega tal sobrevivência a se manifestar, quer numa minoria de luxo, a elite dos círculos humanistas, quer numa minoria de miséria, as tribos colonizadas do Novo México. Nota 218. Warburg não escondeu, numa carta ao etnólogo James Money, o que seu método em geral devia à viagem, de 1895, às terras indígenas. Cita: de forma ininterrupta, senti-me profundamente grato a seus índios. Sem o estudo da cultura primitiva deles, eu nunca teria ficado em condições de dar uma base ampla à psicologia do Renascimento. Um dia destes, vou fornecer-lhe uma exposição do meu método que é inédito, devo dizer, e como tal ainda não é reconhecido, como seria de se esperar. Nota 219, fim da citação. O método consistia, primeiro, em medir o considerável campo que as sobrevivências conseguiam contaminar. Foi nas mãos de uma criança, significativamente, que Warburg identificou sua primeira dança dos fósseis, figura 73. A figura 73 está na página 309. É um desenho de uma criança índia com 2 raios em forma de serpentes, 1895, segundo Warburg, Bilden as de Gabier, de Pueblo, Indiana, em Norte América, 1923, figura 1, foto Instituto Warburg. Num desenho inspirado no conto João Nariz no Ar, constata-se o esforço do índiozinho para se adaptar às regras ocidentais da representação, inculcadas na escola. Com maior ou menor sucesso, ele tenta manejar o espaço em perspectiva para representar as casas com suas chaminés cúbicas. Mas quando se trata de figurar um relâmpago, o menino desenha 2 serpentes. O símbolo cosmológico e memorial dos Hopis vem romper a representação narrativa do ponto europeu, ou do conto europeu. Um light fóssil escapa por entre as mãos da criança. Aliás, convém assinalar que esses fósseis celestes não são desenhados no céu, mas na encosta da montanha, o que os aproxima das cobras vivas, que desceriam para as casas, bem como das fendas sísmicas de que o território dos Hopis é inteiramente coberto. Nota 220. Figura 74. Ritual da serpente em Valpe. Posição da pintura na areia e dos celebrantes segundo Philcas. The Snakes. Cerimonial at Valpe. Journal of American Ethnology and Archaeology. 4, 1894, página 76. Portanto, foi na própria vida, na vida social, que Warburg espreitou em Oribe a sobrevivência dos símbolos primitivos. Observou e colecionou objetos ornamentais, sobretudo os humildes vasos de cerâmica que vira carregados na cabeça pelas índias, como fazia a bela serva com sua cesta de frutas no afresco de Ghirlandaio. Nota 221.
Diante dele, as sobrevivências se escancaravam, confirmando todas as suas intuições de jovem pesquisador sobre a estreita correspondência entre as representações objeto, os monumentos estudados pela própria história da arte, e as representações ato, os materiais de estudo do antropólogo, máscaras, rituais, festas, danças, técnicas corporais. Nota 222. Não nos surpreende que a serpente relâmpago fosse pintada na própria pele dos dançarinos Hopes. Nota 223. Mas o poder metamórfico, deslocamento e encarnação do light fóssil era tal que Warburg acabou por observá-lo em sua tradução direta na linguagem motora, isto é, em animalidade, gestos, contorções orgânicas. A serpente cosmológica desenhada pelo informante de Warburg, figura 35, pelo menino índio, figura 73, ou na areia das cerimônias de Walpen, figura 74, também se agitava num monte vivo de cobras nas cerimônias de Oripe ou do Michonove, figura 75 e 76. Esse amontoado de répteis emaranhados em movimento, sem dúvida, ofereceu o paradigma extremo de tudo o que Warburg fora procurar no Novo México, a encarnação imediata da força pura, sobre a qual, como bonitiniano, ele desejava fundamentar o conceito de símbolo. Nota 224. A figura 74 está na página 310, a figura 75 na página 311. Na figura 75 está o ritual da serpente em Michonove, posição das cobras e dos celebrantes, segundo Fuchs, Tusayan, Flute and Snake Ceremony. 1897 a 1898, página 971. Na página 311. Diante desse monte de serpentes vivas, o homem, por assim dizer, agarra as mãos cheias à dialética do monstro, que obceca seus sonhos, seus símbolos e suas crenças, o que é um modo de dominá-la, mas também de ser subjugado por ela. Cita: o que há de comum entre o relâmpago e a cobra, que apresentam um máximo de movimento e um mínimo de superfície, é a forma deles, seus movimentos misteriosos, sem ponto de partida ou de chegada manifestos, e seu caráter perigoso. Quando alguém a segura na mão sob sua mais perigosa forma, isto é, a da cascavel, como efetivamente fazem os índios, e quando se deixa picar por ela, sem em seguida matá-la, mas ao contrário, soltando-a no deserto, é porque a força humana tenta compreender, segurando-o com a mão ou com as mãos nuas, aquilo que de fato escapa às suas técnicas de manipulação. Portanto, a tentativa de exercer um efeito mágico é, em primeiro lugar, uma tentativa de apropriação de um fenômeno natural em sua forma análoga viva. Nota 225, fim da citação. É imitando essa forma viva que o homem, por sua vez, dançando essa semelhança para lhe dar sua tradução em linguagem motora, torna-se capaz de mudança, de metamorfose. Cita: ao caráter incompreensível dos fenômenos naturais, o índio opõe sua vontade de compreender, transformando-se pessoalmente, tornando-se ele próprio essa causa das coisas. A dança das máscaras é uma causalidade dançada. Nota 226, fim da citação. Figura 76, na página 312, ritual da serpente em Michonove, as cobras amontoadas na roda do milho, segundo Dorsey e Volt. Chicago, 1902, prancha 142. Mas essa dança também é um plano mais profundo, uma contorção, a imagem do movimento das próprias serpentes, ou a imagem do sintoma histérico. Ela reúne a plasticidade das metamorfoses e um conflito dos órgãos ou dos organismos intricados.
O virtuosismo das semelhanças nunca se dá sem a esquise do dessemelhante. Plasticidade das metamorfoses, quer ele a tenha descoberto na exuberância dionisíaca dos antigos sarcófagos ou na intensidade selvagem das danças indígenas, quer nas máscaras votivas de Florença ou nas máscaras cerimoniais de Horário. Warburg pôde desde então observar a força mágica das semelhanças, o que conviria denominar, para além de Lévi-Strauss, de eficácia imaginária. Essa descoberta, independentemente de qualquer exotismo, nota 227, e de qualquer arquetipismo, deu início ao projeto tão necessário quanto delicado de um comparatismo antropológico baseado em critérios de forma e também de conteúdo e contexto. Nesse aspecto, Warburg aparece como um precursor imediato de Ernesto de Martino, nota 228. Conflito dos organismos, esquise do dessemelhante. Warburg oferece uma situação concreta disso ao contar que, em Valpe, as cobras vivas eram amontoadas no chão da Kiva, onde tinham sido representadas, em pinturas de areia, a serpente geométrica da cosmologia Hope, figura 74. As cobras são atiradas nesse quadro de areia com enorme violência, de modo que o desenho é destruído e elas se misturam com a areia. Nota 229. Não basta dizer que, nesse caso, a presença destrói a representação. É preciso dizer que aqui o símbolo está em ato, em toda parte, mas esse ato é o de um laço que não para de se distender e de se reatar, de se separar e de se reapertar, um emaranhado móvel de serpentes, em suma. Warburg o enuncia com muita precisão quando começa por assinalar em seu rascunho de 1923 que todo problema a ser resolvido é o das ligações simbólicas, mas indica nas palavras imediatamente seguintes que essa própria ligação só se forma através de um ritmo de devir e declínio, de criação e destruição. Nota 230. Se a dança dos antílopes ou a das catinas afiguram-se a Warburg alternadamente tão cômicas e tão trágicas, tão anódinas e tão profundas, é porque, antes de mais nada, os próprios símbolos só funcionam ao gerar a crise de uma tentativa desesperada de instaurar a ordem frente ao caos. Nota 231. Essa crise é estrutural, forma uma esquise que dá a cada símbolo vital o destino de um sintoma. A humanidade inteira é esquizofrênica, eternamente e desde sempre. Escrevia Warburg nas mesmas notas. Aqui compreendemos que o leitfóssil que confere à cultura sua própria persistência só se manifesta, só é extraído da terra ao preço de uma dilaceração do solo, de um terremoto. Sismógrafo da alma, na linha divisória entre as culturas, o historiador das imagens registraria essa esquise a ponto de correr o risco de se abrir, ele mesmo, de se dilacerar no contato com ela. Nota 232. As notas serão fotografadas e apresentadas durante o vídeo final. Agradeço a companhia até aqui. No próximo vídeo, leremos o 6º tópico. Espero a sua companhia. Até lá.